É nóis! Muito boa noite, meu querido amigo nerd. Como tá você? Tudo beleza? Estou aqui, eu hoje, junto com meu amigo Fabrício Pantosi, meu produtor maravilhoso. Preparamos uma aula linda, felpuda, aquela aula orgásmica de física. E hoje vamos focar nos circuitos elétricos. Uma coisa muito importante, toda vez que a gente fala em física, a gente precisa lembrar que física envolve muita matemática. Física envolve muita interpretação. Precisamos ter treino, dedicação, todo dia um pouquinho, e apontar sempre no mesmo ponto. Todo dia a gente vai estudar um pouquinho de física para conseguir fazer com que a gente crie um volume de conteúdo. Isso é uma coisa muito importante. Não adianta você pensar que pegando a primeira vez vai ser fácil. Não é assim? É sempre todo dia um pouquinho até a gente se acostumar com a forma, com os modelos matemáticos. Hoje a gente vai falar de um tópico muito presente em todas as provas que a gente faz por aí. Circuitos elétricos, eletricidade, eletrodinâmica. Quem está aqui no computador hoje para tirar dúvidas com vocês sou eu mesmo. Então eu estou nas duas carapetas. Tem essa tela mágica aqui embaixo de mim, tem um computador aqui do meu ladinho. Já estou vendo ali ó, o Ângelo. Vou detonar, pode ter certeza que eu detono o Ângelo. Tem o Matheus, tem o Ângelo, tem a Gabriela. E tem mais ou menos uns 5.800 aqui assistindo essa aula online. Porque é física, né, cara? Você sabe que física empolga, né? Mas vamos parar de palhaçada e olha logo pra tela mágica e vamos trabalhar. Tu sabe como é que eu sou. Se liga aí, ó. Foca na medicina, é isso? Hoje é dia de física, cara. Hoje é dia de maravilhas. Deixa eu botar um boné aqui, cara, que eu odeio esse meu cabelo. Eu odeio esse meu cabelo calvo, cara. Aí a gente bota o meu boné aqui, ó. Agora ficou melhor. Mas se liga, filho. Hoje é um dia muito importante. Qualquer dúvida, joga aí na tela do teu computador, que eu vou olhar sempre daqui, tá bom? Meu nome é Vidal. Qualquer coisa, grita aí que eu te escuto. Tá, beleza? Olha só, uma parada importante, então. Hoje falaremos de um nome muito tradicional, né? Eletricidade, e ele é conhecido como eletrodinâmica. Já ouviu esse nome? Carga em movimento. Eu queria citar algumas coisas importantes dessa eletrodinâmica. A primeira coisa é uma relação muito interessante, que é a relação da primeira lei de Ohm, do U igual a RI. Vocês lembram dessa equaçãozinha tradicional? U igual a RI. Cada uma dessas grandezas, olha só, isso aqui é DDP, diferença de potencial. A unidade é volt. Aqui que está a energia, né? Volt. Sacou? Ali tem uma energiazinha. Aqui, ó, é o ohm, é a resistência. Observa que o resistor, ele é um controlador de corrente dentro de um circuito, né? A unidade é conhecida como ohm. Lembra do símbolozinho do ohm? Ó, que bonitinho. A corrente elétrica, o I, ela nada mais é do que uma passagem de elétrons, né? A gente fala que é um movimento ordenado de cargas elétricas. É assim que a gente fala, bem bonitinho, né? Conhecido como corrente elétrica. Ela tem uma unidade também bem tradicional, é o ampere, né? Você lembra do ampere? Jean-Marie Ampère. Ampère. A letra é o A. A gente tem todas as unidades bonitinhas, essa era a primeira lei de Ohm, é a relação principal, eu costumo dizer que é a fórmula master, né? É uma das fórmulas que a gente vai estar sempre utilizando nas nossas soluções. Uma outra característica importante também da eletrodinâmica é você lembrar da dissipação de potência. Olha só. A potência é uma relação de energia sobre tempo, né? Toda vez que a gente fala em potência, a gente está sempre pensando na energia ao longo do tempo. Isso é uma definição geral, tá? Isso não serve só para eletricidade, não. Qualquer relação que você tenha de potência é sempre pensando em energia sobre tempo. É por isso, inclusive, que potência é joule por segundo, que é a mesma coisa que o watt. Olha aí. Lembra do watt? Melhor fazer mais quadradão, mais parecidinho como aparece, né? É watts. Filhinho, quando a gente entra na eletricidade, aparece uma equação bem tradicional de potência, que é conhecida como π. Eu não vou ficar desenvolvendo as fórmulas, tá bem? A ideia aqui é apontar aquelas
fórmulas principais. Se você tiver com dúvida nessas equaçõezinhas, procura as nossas aulinhas aí que você vai achar sempre uma explicaçãozinha dentro de várias aulas do QG, tá bom? Essa potência igual a corrente vezes DDP, essa relação π, eu posso juntar com a primeira lei de Ohm, com U igual a RI, né? E aí surgem outras duas equações importantes também, né, de potência. São muito usadas. A gente pode escrever a potência como RI ao quadrado. Depende de cada questão, né? A maneira como a questão vai colocar os dados para você é que vai impor a utilização de uma equação, sacou? Ou então a potência é U ao quadrado sobre R. São equaçõezinhas de potência que a gente descobre juntando U igual a RI. Opa, perdão, não troquei a cor. Aqui, azulito. Só para a gente fazer um detalhezinho da seta aqui. Bom, isso que eu estou te mostrando são as equações principais, tá vendo? Aquelas equações que eu vou usar a maioria das vezes, né? Aquela equação em que eu vou trabalhar dentro das questões para descobrir potência, DDP, resistência, corrente. Agora, quando se fala nessas associações em geral, os circuitos elétricos, a gente pode falar de dois tipos, ó. Tem um circuito conhecido como série. Já ouviu falar nesse circuito? Série. A gente costuma chamá-lo de série. Não sei se você já ouviu esse jeitinho. Série. Por que a gente fala de série? Para você decorar, né? Para você já guardar a primeira relação do série. A primeira relação do série é porque o I é o mesmo. Quando eu falo em I, né? É a corrente elétrica, tá vendo? A corrente elétrica I é sempre o mesmo. Uma das coisas bem tradicionais da associação em série é trabalhar com uma situação assim, ó. Uma figurazinha bem sequência. A gente tem o mesmo fio colocando vários resistores. Isso aqui é um resistor, filhinho. Olha a nomenclatura do resistor. Parece uma mola, tá vendo? Ele atrapalha a passagem da corrente elétrica, né? Aqui estaria o resistor 1, o resistor 2, resistor 3, tá vendo? Pode ser R minúsculo, R maiúsculo, resistor, tanto faz, né? Então, a primeira característica do série é você perceber que o I, que vai passar aqui em todos eles, é o mesmo, ó. Essa é a primeira característica do série. Tá vendo? Outra característica que tem no série é que o U é a soma. Como assim, Vidal? O U é a soma. Antes de eu te explicar o U é a soma, primeiro perceba que a associação em série, ela tem duas características, uma no I, uma no U. Tá vendo? A associação em paralelo, que é a próxima associação que a gente vai falar, ela também vai ter duas características, uma no I e uma no U. A gente sempre tem duas características em cada associação. Muita atenção! Look at me! Look at my ugly face! Se ligue! Nós sempre teremos duas características em cada jeitinho de fazer o circuito elétrico. Eu posso fazer o circuito elétrico em série ou em paralelo. Os dois, cada um deles, tem duas características. Então tem duas características no série, duas características no paralelo. Se ligou? E um detalhe, é sempre pelo nome, porque uma das características não muda, é sempre a mesma. E a outra característica é a soma. Showzão? Dá uma olhada na tela mágica então de novo para você ver. Olha só. Aqui, ó. Série é o mesmo I. O U é a soma. Como assim o U é a soma? Olha só. Cara, meu cabelo tá todo torto, agora que eu vi, mano. Olha lá como é que tá meu cabelo na gravação, mano. Eu fui botar a camisa aqui, ó. Fiquei com o cabelo todo torto. Agora deu uma ajeitada. Vocês estão me olhando com cara de maluco. Aí vocês não estão me falando nada. Mas tudo bem. Volta pra tela. Olha aqui, ó. O U é a soma assim, ó. Tô olhando aqui o chat. Ninguém falou. Vidal, tá com cara de maluco. Ó a DDP aqui, ó. Essa é a DDP 1, ó. A DDP é a diferença de potencial que está antes e depois do resistor. Se ligou? A DDP é sempre a diferença de potencial que está antes e depois do resistor. Então, aqui nesse ponto, ó, aqui nesse ponto tem um potencial. Aqui nesse ponto tem outro. Quando eu faço a diferença entre eles, dá o U1. Aqui tem outro. Aí quando eu faço a diferença entre esse segundo e o terceiro, dá o U2. Aí aqui tem outro. Aí quando eu faço a diferença, dá o U3. Aí sabe o que acontece? Aqui, ó, entre o ponto inicial e o ponto final, tem um U.
como se fosse o U do circuito em série, né? Como se fosse o U total. Total, total, total. É esse U aqui, ó. Tá vendo? Esse U total é a soma. Se eu somar o 1 mais o 2 mais o 3, ele vai dar o U total, entendeu? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, no série, o I1 é igual ao I2, que é igual ao I3, tá vendo? E o 1 mais o 2 mais o 3 é igual ao U total, né? Total, total, total. E o I aqui, ó, é só um I, tá vendo? Isso são as características do série. O I é o mesmo, o U é a soma. Show de bola? E aí, quando a gente usa essas duas características, a gente pode transformar esse circuito num circuito chamado de equivalente. Não sei se você já escutou esse nome. É exatamente isso que a gente fala, né? Ele é um circuito que equivale a todos os outros. Aparece um nome REC, de resistor equivalente. Se ligou? Ele é equivalente porque ele sozinho vai fazer a mesma coisa que todos os outros resistores R1, R2 e R3 fazem, entendeu? Esse REC, você descobre ele fazendo a soma dos resistores, olha só. O REC é sempre a soma. Né? E aí você acaba chegando a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, o REC é sempre maior que qualquer resistor associado. Atente a isso para a equação. O REC ele é a soma de R1, R2 e R3. Então o REC é maior que R1, maior que R2 e maior que R3. Né? O REC é a soma. Então o REC é sempre maior. A associação em série tende a aumentar a resistência equivalente. E a gente viu lá na primeira lei de Ohm, volta aqui, ó. A corrente e o resistor são inversos, olha só. Existe uma relação inversa entre a corrente e o resistor. Então, se eu aumentar a resistência do circuito, automaticamente eu diminuo a corrente do circuito. Isso é uma relação inversa entre resistência e corrente elétrica. Show de bola? Na associação em série, eu sempre terei um REC cada vez maior. Então a minha corrente do circuito tornará-se cada vez menor quanto mais eu coloco resistores em série. Isso é um raciocínio bem tradicional. Outra coisa legal também de você falar é o seguinte: os resistores, eles são dependentes entre si. O que eu estou querendo dizer dos resistores dependentes entre si? Se um queimar, o resto deixa de funcionar. Isso é uma coisa bem interessante da associação em série. Eles dependem do seu funcionamento entre si. E aí surge uma aplicação muito interessante da associação em série. Essa dependência me faz a gente poder falar de fusível ou, né, os disjuntores. Na verdade, ou não, né? E. Falei ou, escrevi E, né? Mas é o E mesmo. Fusíveis, fusível e disjuntor, né? Os dois são ligados em série para fazer proteção. E eles protegem exatamente pelo fato, né, de eles estarem ligados em série e a associação ser dependente entre si. Sacou? Bem interessante essa partezinha que a gente faz da associação em série. A gente tem uma outra maneira também da gente pensar, é quando os resistores são iguais. Isso aqui é uma característica matemática, olha só. Isso já caiu em várias questõezinhas de primeira fase, né? Questões objetivas, porque ele tem uma relação matemática legal. Olha só, imagine, olha essa figura. Imagine que eu tivesse N resistores iguais a R associados em série. Quando eu fosse calcular o meu resistor equivalente, eu ia calculá-lo fazendo R mais R mais R mais R mais R mais R N vezes. Então isso dará N vezes R, olha só. É uma relação matemática para resistores iguais, né? Só para a gente perceber a relação com N. Aí tem uma outra associação, que é a chamada associação em paralelo. A gente vai chamar essa associação em paralelo de paralelo. Olha como é que a gente vai falar? Paralelo. E para que a gente vai chamar ela assim, ó? Paralelo? Para a gente já perceber a primeira característica. O U é o mesmo, olha só.
Isso é a primeira característica de uma associação em paralelo. E o I, como eu te falei, né? Uma das características é sempre a mesma. E a outra é a soma. O I é a soma. Para a gente conseguir entender essas duas características, eu vou precisar fazer mais uma vez um desenhozinho ali para você enxergar, sacou? Eu vou precisar representá-los num circuito elétrico. E aí, quando a gente trabalha com circuito elétrico em paralelo, tem uma coisa bem legal, que é a presença do nó, que nós chamamos de nó de circuito elétrico, né? O nó é um ponto onde vai haver uma divisão de corrente, observa? Ele tem a capacidade de sair de um caminho e passar para dois, olha só. Então, a corrente chega aqui, ó, e encontra uma bifurcação, tá vendo? Pode ser também uma trifurcação, quadrifurcação, nem sei se esses nomes existem, então vocês me desculpam, mas eu posso dividir em quantas partes eu quiser. Então a corrente chega aqui, ó, encontrou dois caminhos. Isso é um chamado nó. Aí aqui em cima, ó, tem um outro resistor. Aqui embaixo, um outro resistor, tá vendo? E aí esses dois resistores, eles se juntam de novo num outro nó. Olha só, mais uma vez tem um nó ali. Então, repara bem, a associação em paralelo, ela acaba tendo a presença desse nó por uma questão bem natural da divisão da corrente elétrica. Olha aqui, ó. Eu preciso fazer com que a corrente seja dividida, porque o I é a soma. Se eu olhar agora lá para a figura, eu percebo que o I1 mais o I2, olha a relação matemática lá. Ele é igual ao I. Observa a relação matemática. Olha o nó. O I chegou ali e dividiei. Dividiei. O I chegou ali e dividiei. Ó. Ah, Vidal, uma pergunta tradicional. Ah, Vidal, a divisão é igual? R1 é igual a R2? Não necessariamente, depende dos valores. Se R1 e R2 forem iguais, aí sim, eles também terão correntes iguais. Se eles forem diferentes, as correntes são diferentes. Aqui, ó, vai continuar vindo o I1, olha só. A corrente, quando passa pelo resistor, ela não gasta, né? O resistor ele não consome corrente, ele consome DDP, desculpa. DPT, olha só, misturei tudo. O resistor consome DDP. Aí ali tem o I1 e o I2, aí depois os dois vão gerar o I novamente, né? Porque mais uma vez vai haver a presença da lei do nó. Essa lei do nó, cara, é uma lei muito importante quando a gente percebe o nosso circuito em paralelo. Porque o nó é inevitável numa associação em paralelo, né? E a gente percebe que eles estão ligados nos mesmos nós. A gente costuma chamar esses nós de letrinhas, ó. Nó A, nó E, ó o nó E. Então nós temos o nó como sendo um ponto principal de identificação do paralelo, sacou? E aí eu percebo que a DDP do primeiro resistor é igual a DDP do segundo resistor, que é igual a DDP AE. AE, tá vendo aí? Essas são as duas características do paralelo. Observa que elas foram inversas em relação às características do série. Volta aqui para você ver, ó. No série, eu tenho o I igual, o U a soma. No paralelo, eu tenho o U igual, o I a soma. Tá vendo aí? Houve uma diferençazinha. E, mais uma vez, eu vou ter o que nós chamamos de associação equivalente. Eu vou transformar toda essa associação em uma associação de um único resistor. E esse único resistor, chamado de equivalente, ele vai fazer a mesma coisa que os dois resistores faziam. Dissipar a mesma potência, consumir a mesma energia, sacou? Ele vai fazer tudo igual, exatamente igual. No caso de uma lâmpada ligada em paralelo, quando uma queima, a outra continua funcionando normal, Vidal? Sim. A dependência dos resistores se aplicam em paralelo? Não, filhote. Já vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só te mostrar essa característica aqui. Muito boas as suas perguntas, inclusive, hein? São perguntas bem interessantes e bem tradicionais, sacou? A dependência só serve para o série. No paralelo é o contrário, eles são independentes. Tá bem? E esse fato que você perguntou aí, Matheus, se a corrente continua normal, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para você melhorzinho, você vai ver. Então, repara bem. A corrente está vindo aqui, ó. Ó a corrente I aqui, ó. O resistor equivalente é aquele que tem
a mesma característica em potência e energia, ligado nos mesmos nós, ao nó é, ao nó é. Se ligou? E esse resistor equivalente agora, ele se calcula assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Observa que ele é exatamente a soma dos inversos, né? É tudo invertido. O que tinha antes, não tem agora. Né? Agora é tudo inverso. Então aqui, por exemplo, ó, existia uma relação, só para a gente poder deixar bem pontuado aí, existia uma relação de dependência entre eles. Só existe funcionamento se tudo estiver funcionando. Inclusive, ó, tem até uma pergunta bem tradicional que a gente faz com relação a esses resistores que eu vou mostrar já já para vocês. Uma relação de dependência. Esse aqui tem uma relação de independência. Se um queimar, os outros não estão nem aí. Eles continuam funcionando. Então isso aqui a gente chama de relação de independência. Show de bola? Uma coisinha sobre esse REC em paralelo, eu consigo mudar aqui a matemática dele e dar uma melhorada nessa equação. Tem um jeitinho mais rápido de você trabalhar essa fórmula aqui, ó. Um jeitinho bem mais rápido. O REC, ele é igual ao produto sobre a soma, olha só. É um jeitinho mais rápido de fazer a matemática, ao invés de ficar trabalhando com MMC, sacou? Ele é o produto sobre a soma. Isso aqui, ele vai ser muito útil na hora de fazer as nossas contitas. E outra coisa, aqui também tem aquela característica de resistores iguais, né? Se eu tiver uma associação em que eu tenha vários resistores, né? N resistores em paralelo, ó. Uma associação em paralelo, eles têm que estar, todos eles precisam estar ligados sempre nos mesmos nós. Não esqueça disso. São sempre os mesmos nós. Então, ó, todos eles ligados nesses dois nós. Observa. Os resistores estão aqui, ó. Um resistor, 2, 3, aí tem mais um, mais um, mais um, mais um, N vezes, né? Quando você vai fazer esse resistor equivalente, a resposta desse resistor equivalente fica o inverso do que você tinha achado no série. Olha aqui, ó. No série você não tinha achado N vezes R, agora você vai achar R sobre N. Um é o inverso do outro. Não esqueça disso. E quando a gente fala inverso, é inverso mesmo. Olha só, agora eu vou mostrar os exemplos. Olha aí, Matheus, Ângelo. Quem mais deve estar aí? A Gabriela está aí também. Ó. Presta atenção, hein, Gabriela. Eu vou mostrar exatamente essa característica que a gente estava falando ainda há pouco, da dependência e não dependência, sacou? Olha só, imagine que isso aqui seja um pedaço de circuito em série. Eu vou falar do série primeiro, tá? Isso aí é um pedaço de fio, aí tem um resistor aqui, tem um resistor aqui e tem um resistor aqui, sacou? Peraí, deixa eu até fazer diferente, peraí. Deixa eu fazer um pouquinho melhor, já querendo prever o que eu vou precisar fazer daqui a pouco. Ó, assim é melhor, ó. Eu vou trabalhar com 3 resistores, só prevendo que a gente já vai ter. Tem um resistor aqui, um aqui, um aqui. Ó. Agora melhorou. Também R1, R2, R3. Vamos entender a relação de dependência, tá? Essa é a tela Black. Tu conhecia a tela Black? Acho que eu nem falei, nem perguntei pra vocês, né? Conheciam a tela Black? Eu gosto muito da tela Black, dá pra escrever de branco, cara. Tela Black é bom que dá pra escrever de branco. Dá pra escrever com esse verde aqui, que é clarinho, que ele aparece, ó. Olha que bonito esse verde. Aqui tem um I. Aqui tem outro I. Aqui tem outro I. Aqui tem outro I. E todos esses I são iguais, tá vendo? É a associação em série, né? I, tá vendo? Aí olha agora a relação de dependência. Se esse resistor aqui queimar, ó. O resistor queimar, ele abre o circuito. No momento que ele abre o circuito, deixa de existir a corrente. A corrente some. Não existe mais ela. Não é porque o circuito foi aberto. E aí nessa hora, R2 e R3 deixam de funcionar. No momento que você tira o R1, R2 e R3 deixam de funcionar. Beleza? Aí, ó, se eu chegar agora e botar o R1 de volta aqui, ó, voltou tudo a funcionar de novo. Tá bem? Aí agora vamos supor, vou direto ao ponto, tá? Vamos supor que queime o R3. Queimou o R3. Tá ligado? Nesse momento que queima o R3, R1 e R2
deixam de funcionar de novo, hein? R1 e R2 deixam de funcionar. Olha a relação de dependência. Ué, Vidal, mas o R1 e o R2 não estão antes do R3? Estão, mas se o circuito foi aberto, não tem mais DDP, não tem mais corrente. Então, quando a gente fala na relação de dependência, seja o primeiro ou o terceiro queimando, todo mundo deixa de funcionar. Se ligou? E, para fechar esse primeiro bloco, vamos supor que eu tivesse um paralelo, assim, ó. Supor que eu estivesse falando de uma associação em paralelo, de 3 resistores, vou botar só 3, como se fossem lâmpadas acesas, né? Aliás, vamos botar 4, pronto. Tá mais uma aqui. Ó, pensa comigo, tá? Suponha que dentro de casa tenham 4 lâmpadas acesas. Sala, quarto, cozinha e banheiro. Tá bom? Dentro de casa, as associações são em paralelo, porque as associações têm que ser de independência. Imagina se dentro de casa, como é que não ia ser louco a TV só funcionar se a lâmpada da sala estiver acesa? Ou o micro-ondas só liga se você acender a lâmpada do quarto. Imagina que louco. Isso não pode acontecer, sacou? A gente precisa perceber a relação de independência. Aí vamos supor agora, percebem, não, melhor esse não, vamos botar esse azul. Observa, aqui entra uma corrente que vai encontrar um nó, aí ela vai se dividir. Suponha que aqui em cima tenha vindo 5, aqui veio 10, ó, aqui veio 15, aí aqui veio 5 de novo. Observa. Isso significa que está entrando aqui 35, observa. Ué, Vidal, como é que você descobriu isso? Eu somei 5 mais 10, mais 15, mais 5. Sacou? Você está somando tudo. Aí nisso que você soma tudo, 5 mais 10, 15, mais 15, 30, mais 5, 35. Aí, olha agora a relação, cara, que eu falei para vocês de independência. Vamos supor que esse resistor aqui queime. Ó. Esse resistor aqui queimou. Vamos tirar esse aqui, ó. Esse resistor queimou. Isso é uma coisa importante agora. No momento em que esse resistor queima, a corrente dele some. Você não tem mais a corrente de 15 agora, porque ele queimou. E aí, ao invés de entrar 35, vai entrar só 20. Porque eu não preciso mais daqueles 15. Observa, ó, sobrou 5, sobrou 10 e sobrou 5. Sobrou 20, tá vendo? Olha a relação de independência. Nada aconteceu com os outros resistores. Quando aquele queimou, todos os outros continuaram funcionando normalmente. Olha que louco, olha para mim. Imagine que você estivesse em casa, sala, quarto, cozinha e banheiro. Queima a lâmpada da sala, queima a lâmpada do quarto, queima a lâmpada da cozinha. A lâmpada do banheiro vira um holofote, começa a brilhar pra caramba, pá, aquele brilho fortão. É óbvio que não, é uma relação de independência. Por mais que você tenha aparelhos diversos ligados numa associação em paralelo, todos eles é como se estivessem ligados sozinho, individualmente. Showzão? A gente vai pegar agora o ponto principal, exercício. Se a gente não trabalhar, nada funciona. Dá uma olhada na tela. Só o QG tem essa tela. Essa tela é demais, filho. Se liga. Repara só. Peguei uma questãozinha tradicional primeiro. Nada de pegar muito pesado, por enquanto. Caso o último queime. Olha só, Ângelo. Você está me fazendo uma pergunta assim. Só não entendi o 100% a coisa dos resistores 1 e 2 pararem de funcionar caso o último queime. Olha aqui. Shift white, vamos puxar um shift white agora. A parada é a seguinte, quando você tem aqueles resistores ligados, eles dependem um do outro por causa da DDP. Se você pegar e tirar esse resistor aqui fora, opa, ele não vai pintar de branco não? Achei que ele fosse pintar de branco. Se você tirar esse resistor aqui fora, você queima o circuito inteiro não tem mais passagem, observa. Então aquela corrente que antes estava vindo aqui, ela não tem sequência, só se tiver uma sequência. Uma coisa interessante da corrente é porque ela não é uma fila de elétrons, ela é uma roda, né? Então, se você tiver um pedaço da roda que arrebentou, todo o restante para de funcionar, entende? Então, mesmo que queime um lá de finalzinho, esses de anterior não vão ter como ter a sua corrente, porque houve um pedaço do circuito mais à frente que se rompeu. Percebeu? É exatamente isso, Ângelo. Bom, dá uma olhada para cá, ó. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material,
Um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Agora que eu vi, Matheus Furtado escreveu lá, é porque não pode ser interrompido. Muito bom, Matheus. Ao pesquisar um resistor, então, feito de material, o cientista observou o comportamento observado no gráfico tensão versus corrente. Tensão é DDP, corrente é o nosso I, né? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação. Observa a equação lá, ó, V igual a 10I mais I ao quadrado. Não se esqueça que, nesse caso, ele está chamando a DDP ao invés de U, ele está chamando de V. É muito comum você trocar a letra do U por V, né? Então, ao invés da gente escrever U igual a RI, muitas às vezes até chamam de quem vê ri, né? Porque eles utilizam o V no lugar do U. E aí eu observo o seguinte, ó, se eu dividir esse V pelo I, eu acho o R, olha só. Isso aqui é uma relação que a gente tem mostrada na primeira lei de Ohm de inversibilidade, né? Ó, relação inversa entre resistência e corrente, olha aqui. Showzão? Só para a gente perceber a proporção, tá? É inversamente proporcional ali, tá bom? Mas aí eu percebo que a minha resistência, deixa eu tirar daqui que essa não é a minha relação agora. Eu percebo que a minha resistência, ela é igual a V sobre I. Olha aqui, ó. A minha resistência é V sobre I. E ele acabou de me dizer que a fórmula, né, desse gráfico é V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico, então, da resistência do resistor em função da corrente. Repara que eu acabei de falar para você que a resistência, ela simplesmente será o V dividido pelo I. Tá vendo? A formulazinha do nosso V é assim, ó, V igual a 10I mais I quadrado. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora essa equação e vou dividir por I. Divide aqui pelo I, divide aqui pelo I, divide aqui pelo I. Eu dividi a equação inteira por I. Tá vendo? Matematicamente, eu não alterei nada. Eu dividi os dois lados pela mesma grandeza. Sacou? Eu agora tenho V sobre I. O que é V sobre I, né? O que é esse V sobre I? Ó, escrevi ali em cima de propósito de novo. Ó. O que é o V sobre I? Ó? É a resistência. Esse 10I sobre I, ó, 10 mais o I ao quadrado, ó, I. Olha a relação. Isso aqui é uma função matemática. Uma função matemática assim, ó. Y igual a B mais AX. Observa. O meu I aqui, ó, é o meu X, ó. O A é esse número que está aqui na frente. Ó. Esse número que está aqui na frente é o 1, tá vendo? O B é o 10. Ó. Isso é uma função de primeiro grau, isso é uma reta. E como o sinal do I é positivo, isso é uma reta crescente. Então, ó, esse não pode, esse não pode, esse não pode. Sobraram os gráficos C e D. Quando eu olho agora para esses dois gráficos, esse B valendo 10... mostra que a reta tem que cortar na posição de número 10. Repara só, dá uma olhadinha aqui, ó. Se liga. A gente está vendo uma questão que é bem tradicional do Enem, envolvendo gráfico e a relação matemática desse gráfico. Lembre-se sempre, nós não podemos enxergar a física separado. Física e matemática andam juntinho. Shalom now ali, filho, o tempo inteiro. Então, presta bastante atenção nas aplicações matemáticas. O que a gente quer é sempre buscar as nossas funções. Quando a gente tem essas relações matemáticas envolvidas, ele me deu uma equação. E aí eu precisava do meu conceito, eu precisava ter uma habilidade para perceber de onde vinha a minha resistência, para conseguir ter a competência final de identificar o gráfico. Showzão? Dá uma olhada nesse próximo, que ele não é uma questão também muito complicada não, mas tem um envolvimento matemático, olha só. Relaxa. Ele é não, eu falei que não era um gráfico, não, mas esse é um gráfico, tá vendo? Mas ele tem uma relação agora um pouco mais fácil. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o enunciado. Olha só. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é o gás tóxico incolor, né, em granjas avícolas. A polianilina
É um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Olha, eu vou ler de novo, again, mais uma vez, né? Para quem não entendeu aí. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Percebeu isso aí no enunciado? Eu sei, Ângelo, a matemática é complicada mesmo, mas tem jeito não. A gente precisa ser feliz na matemática. Não desista da matemática, hein? Não faz isso não, hein? Se parar a matemática, para um monte de coisa junto. Para teu raciocínio, para a química, para a física, né? A biologia, para um pouquinho genética. Tenha bastante atenção com essa matemática. Dedicação, um pouquinho cada dia. É igual um treino de qualquer esporte. Sacou? Não desista, Ângelo. E para com esse negócio de burro mod-on. Para com esse negócio. Para com essa palhaçada. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômico. O resistor ômico é um resistor de resistência sempre igual. Observa o gráfico ali, ó. É uma reta, tá vendo? É uma resistência sempre igual. A polianilina se comporta como um resistor ômico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Aí ele agora fala no final, ó. Vamos sublinhar de novo o final. O valor, já está nesse azulzinho, o valor da resistência elétrica da polianilina. Aí olha aqui, ó, na presença de altas concentrações de amônia. Olha que importante. Deixa eu até apagar isso daqui, que isso aqui não vai ser importante não. Na presença de altas concentrações de amônia. Lembra que a gente escreveu em cima que na presença de altas concentrações de amônia, o que acontece com a resistência do polímero? Quadruplicado. Show de bola? Quadruplicado. Quadruplicou a resistência. Não esqueça, hein? Então eu agora vou procurar no gráfico o valor mais fácil para a gente ler. É o menor dos valores. Eu vou procurar esse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Eu vou exatamente nele. Deixa eu botar ele de vermelhão. Ó o ponto. Nesse ponto eu enxergo o seguinte, ó. Tem uma DDP de meio volt. Tá vendo lá? DDP de meio volt. Olha aqui, ó. Volt, meio. E tem uma corrente de 1. Só que agora, por favor, dá uma olhada na unidade desse I para você ver uma coisa. Ó. Tem um negócio aqui, ó, que é o 10 a menos 6. Isso é chamado de microampere. Esse 10 a menos 6 aí. É uma corrente muito pequenininha, né? Vou descobrir a corrente, vou descobrir a resistência. Lembra do quem vê ri, que a gente tinha comentado, do U igual a RI, né? Aí vai ficar, ó, a DDP meio. A resistência eu quero descobrir. E a corrente 1 vezes 10 a menos 6. Cara, fazendo a continha aqui, isso vai te dar uma resistência de 5 vezes 10 a quinta. Observa. Ó, a unidade. Ó, tá vendo? 5 vezes 10 a quinta, né? A gente divide ali o 10 a menos 6. O 10 a menos 6 ele sobe com um expoente positivo, né? Aí fica meio vezes 10 a sexta. 5 vezes 10 a quinta. Se ligou na ideia? Nessa hora, a gente já percebe a presença. Existe uma resposta 5 vezes 10 a quinta aí? Existe. Lógico que existe. Então, essa resposta que está aí, ela está aí para te enrolar. Você já percebeu? Ela está aí para te enrolar. Sabe por quê? Porque a gente não irá trabalhar com essa parte. Ele quer que tenha 4 vezes mais resistência, porque é nas altas concentrações de amônia. Então eu preciso pegar esse valor logo e multiplicar por 4, né? Quando eu multiplico esse valor por 4, ele fica ali, ó, 20, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 10 a quinta. Então, na verdade, 2 vezes 10 a sexta ohms. Muita atenção na interpretação desses enunciados, né? Muita atenção mesmo. A gente não pode vacilar. Principalmente quando a gente às vezes faz muito rápido, a gente esquece de ver o 10 a menos 6, o microampere. A gente esquece de perceber esse quadruplicado. Observa uma coisa interessante, ó, o quadruplicado ele não está nem em numeral. Já viu isso? O quadruplicado não está em numeral de propósito, né? Para que ele não seja visto diretamente. Né? Então fica meio escondido, né? Cuidado com isso aí, tá bem? Olha essa outra aqui que legal.
Em algumas residências... note uma coisa que eu não falei até agora, mas acho que já deu para ver. Essa primeira é do Enem, né? 2018. Essa segunda é Enem 2017. Essa terceira é Enem 2017. Vai olhando aí, tá? Vai olhando. Para você ver a presença dessa matéria, como ela é extremamente funcional. Você vai perceber isso. A gente tem várias formas diferentes de cobrar isso aí, né? Essa daqui é a primeira que vai aparecer com circuito. É a primeira. A gente até agora não tinha feito circuito, a gente estava usando apenas a formuleta. Essa é a primeira que aparece com circuito. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma DDP de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.000 ohms. Então eu tenho uma bateria, observa, eu vou representar o que ele acabou de falar, né? Eu tenho uma bateria ela tem esse símbolozinho assim, um tracinho pequeno, um tracinho grande, né? Eu tenho um resistor. E ele diz que a corrente máxima, porque esse resistor é a resistência da pessoa, observa, essa é a resistência da pessoa. A corrente máxima que essa resistência pode sumir, né? Desculpa, que essa resistência não. O valor da corrente máxima é 0,01. É o máximo que pode passar aqui, não pode passar mais que isso. E essa resistência é da ordem de 1.000 ohms. Essa resistência varia, tá? Se a pele estiver molhada, tem algumas características aí que você modifica, tá bom? Aqui não tem questão de chuveiro não, Matheus. A gente não colocou nenhuma questãozinha assim não. O foco mesmo é na resistência, tá? No circuito, desculpa. Aí agora ele diz assim, ó. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca, o gerador deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, Observa essa perguntinha, hein? O gerador é essa bateria que está aqui em cima. Uma bateria aqui, ó. Essa bateria ela tem 10.000 volts. E aqui do lado, ó, vai existir um resistor. É uma resistência interna dessa bateria, que a gente não tinha ideia de que ela existia antes, porque não tinha sido mencionado. Mas agora, ele já deixou bem claro que ele precisa de um resistor interno, para que quando ele faça essa ligação aqui, ó, quando a pessoa faça essa ligação, olha lá, a corrente não pode ultrapassar 0,01. Eu queria que você agora me dissesse se esse tipo de associação, imagine a corrente elétrica circulando e perceba se esse tipo de associação ele tem algum tipo de nó. Observa isso. O nó é onde divide a corrente. Observa. Vê se tem algum tipo de nó. A corrente está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui. Ó. Observa. Está vindo aqui, está vindo aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Ó. A corrente está vindo aqui, ó. É aquela corrente de 0,01, tá? É porque agora eu estou colocando no caminho certinho da bateria. Olha só. Essa corrente ela não divide em lugar nenhum. Isso é uma associação em série. Tá vendo aí? Isso é uma associação em série. E aí quando eu vou fazer a associação em série, ó, o U é igual a REC I. O meu U é 10.000, né? O meu REC, ele vai ser 1.000 mais R, ó. E a minha corrente, 0,01. Observa aí a relação. Cuidado que ele está pedindo para a gente comparar com a resistência do corpo humano. Então eu vou precisar fazer tipo uma razão depois, sabe? Ou então uma comparação entre eles, sacou? Aí se eu jogar esse 0,01 para o outro lado ele fica 1 milhão. Se eu jogar o 0,01 para o outro lado, dividir por 0,01, é multiplicar por 100, né? Aí o outro lado fica igual a 1 milhão. Aí agora eu acho a resistência de 999.000 ohms. Olha o tamanho da resistência que tem que estar lá dentro do resistor, da bateria, hein? Lá dentro do gerador. Só que a pergunta não foi essa. A pergunta não foi quanto vale essa resistência, se ligou? A pergunta foi a comparação dela com a pessoa. A pessoa não é 1.000? Então, ó, se eu pegar a minha resistência Rzinho, que eu acabei de achar, ela é 999 vezes 1.000. Tá vendo? Ohms, porque ela é 999.000.
E esse 1000 é a resistência da pessoa. Então, essa resistência ela é 999 vezes a resistência da pessoa, olha só. Quando a gente olha as nossas opções, olha lá. Ele fala assim, o gerador deve ter resistência interna, letra A, praticamente nula? Eu acho que não, né? Aproximadamente igual à resistência do corpo humano? Também não. Aí olha a letra D de dado, olha aí, ó, Matheus, olha a letra D de dado. Da ordem de 10 vezes maior, olha a letra E, da ordem de 10 vezes menor? Também não. Ela é 999 vezes maior, então ela é praticamente 1000 vezes maior. Muito bom, Gabriel Silva. Resposta letra C. C de sabão sensação. Milhares de vezes maior. Dá uma olhada nessa próxima aqui, olha que legal. Muitos smartphones e tablets. Essa é de 2018 de novo, hein? 2018 de novo, hein? Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione. Tá vendo lá? Ó o dedinho, ó o dedinho. Modificando a resistência total do circuito, de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Se ligou? Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Ele quer fechar o circuito no ponto A. Gabriel, você botou Vidal. É porque eu falei naquela hora que você estava certinho, Gabriel. Você tinha falado letra C. É isso mesmo. Tá certinho. Matheus, essa é de paralelo. Mas tem um paralelo ali, mas tem um outro pedaço em série. Você consegue ver? Ele vai fechar aqui no ponto A. Ó. Deixa eu dar uma melhorada ali na visão. Ele vai pegar essa chave que tá aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fechar aqui, ó. A chaveta, ó. Ele fecha a chaveta aqui, ó. Mas o ponto B tá aberto, tá vendo? O ponto B continua aberto. Isso significa, então, já que o ponto B está aberto, isso significa que esse resistor aqui ele não funciona, olha só. Esse resistor ele não trabalha. Tá vendo aí? Ele está aberto, a chave não está fechada. Então esse resistor não trabalha. Nada disso aqui funciona. Eu estou melhorando a visão do circuito apenas para você. Nada disso funciona, tá vendo? Então eu fiquei com 2 em paralelo, isso aí, tá vendo? E um outro em série. Consegue ver? Tem um paralelo aqui, ó, no circuito, ó. Entre esses nós, ó, entre esses 2 nós, tem um paralelo, ó. É o 4 e o 4, tá vendo? Os 2 em paralelo. Se ligou? E o outro tá em série. Observa lá. O outro tá em série. Showzão? Belezão? Então quando a gente for fazer o REC, eu primeiro vou ter que fazer, isso aqui é resistência equivalente, tá? Eu primeiro vou ter que fazer o REC desse paralelo aqui, ó. Eu tinha falado pra você, quando os resistores são iguais... agora que eu te entendi, Gabriel, tô olhando aqui. Na questão anterior, você somou a resistência interna com a REC para descobrir essa resistência interna? Não, olha só, Gabriel, relaxa, deixa eu voltar aqui rapidinho, se liga, ó. Eu somei aqui, ó, porque a associação é em série, filho. Ó, eu fiz essa soma aqui, ó. Deixa eu buscar outra cor. Essa soma aqui, ó, 1000 mais R, tá vendo? É porque existe um série ali na minha figura. A minha figura eu tenho esse Rzinho aqui, ó, em série com esse R da pessoa, tá vendo? Tá tudo no mesmo fio. Se ligou, Gabriel? Tá tudo no mesmo fio. Por isso que eu somei os dois. Então, o resistor equivalente é a soma das resistências. Tá beleza? Show de bola. Então, ó, volta pra cá. Vou fazer o REC em paralelo daqueles 2 de 4 ali, né? Os 2 resistores valendo 4. O REC, quando os resistores são iguais, é só pegar o valor e dividir pela quantidade de iguais, ó. Você lembra que eu mostrei isso aqui atrás pra você? Olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é bom. Eu mostrei aqui atrás pra você, acho que foi aqui, ó. Plau. Ó. Aqui, na verdade. Ó, quando os resistores são iguais, olha aqui. Você pega um resistor e divide pela quantidade de iguais. De nada, Gabriel. Não precisa agradecer não, Júnior. Tamo junto, tamo junto. Então, ó, tamo juntão. Juntão, juntão. E vai dar certo, tu vai ver que dá certo. Ó, o REC, ele vai ficar R sobre N. É o valor do resistor dividido pela quantidade de iguais. Se ligou? Então, ó. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Então vai ficar 4 sobre 2, que vai dar 2 kΩ. Aí esses 2 kΩ agora, eles vão estar no lugar desses 2 de 4, tá vendo?
Então agora vai ficar um circuito assim. No lugar daqueles 2 de 4, vai ter um resistor de 2 kΩ e vai ter um outro resistor de 4 kΩ. Aí o 2 com 4 em série vai dar 6 kΩ. Olha a soma dos dois. Sacou? O slide? Esse aqui? Aham. Ah, tem como enviar depois o material? Ah, vamos enviar o material para você. Pode deixar que eu vou enviar. Deixa eu dar uma olhada em outro aqui, aproveitando que o nosso tempo já findou, mas deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui, que esse aqui também é legal, ó. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Olha, até aí ele está explicando que é fusível. Beleza, churumela pura, né? A gente já está enxergando ali, a gente já viu, a gente já sabe. Olha o fusível, olha o fusível. O fusível está ligado, observa, veja a figura. O fusível está ligado com qual resistor? Dá uma olhada. Qual é o fio que o fusível está ligado? Tá vendo ali? Ó? Acabei de pintar, vermelho e azul, fusívelzinho. Viu lá? Ele está ligado direto com 120, vê se você observa isso. Ele está ligado direto com 120, ele está no mesmo fio, né, que o 120. Ele está protegendo o 120. Aí ele diz assim, ó, suponha que no circuito mostrado, ele seja alimentado por uma DDP U, uma tensão U, e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA, tá ligado? Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? O Wesley está perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. É óbvio que vai, né? É óbvio que vai. Vai sim, Wesley. Vai sim. Eu não estou muito acostumado, senão eu já tinha respondido direto, tá? Me perdoe. Eu não vi que você entrou agora. Mas vai sim, cara. A aula ficará gravada. Então, ó, dessa forma, evitou que vai queimar com 500 mA. Aí ele pergunta agora qual é o máximo valor da tensão para que o fusível não queime. Show? Primeira coisa que eu queria que você observasse é que não tem ligação aqui. Dá uma olhada, ó. Não existe ligação aqui. Eu então não vou nem mexer com essa parte de cima. Toda essa parte de cima aqui, ó, eu vou ignorar completamente. Toda essa parte de cima eu vou ignorar completamente. Porque ela está separada, não existe ligação com a parte de baixo. A parte de baixo vai ser importante porque o fusível está embaixo. Então tudo isso que está aqui, eu vou simplesmente ignorar. Toda essa parte de cima, tá vendo? Eu vou trabalhar agora com a parte que está embaixo. Essa parte que está embaixo é muito importante. E aí eu gostaria que você percebesse agora que ficou um circuito muito parecido com o que a gente fez anteriormente da tela do touch. São dois em paralelo, em série com o outro. Não sei se você consegue observar aqui, ó. Aqui tem um nó, aqui tem um nó, tá vendo? Aí eu tenho o 120 e o 60 em paralelo, tá vendo lá? Eles estão no mesmo nó. Ó o nó A, ó o nó A, e o nó E, ó o nó E, ah, o nó E, é o nó E, tá vendo? Eu preciso agora descobrir esse U. Eu já percebi que esse fusível permite, no máximo, uma passagem de corrente aqui de 500 mA, observa. O máximo que pode passar ali, não pode passar mais que isso, sacou? Se passar mais que isso, ele queima. Observa que esse 120, ele está ligado em paralelo com o 60, tá vendo? E o 60, ele é a metade do 120. Como ele é a metade do valor do resistor, ele é 2 vezes menor. Como o 60 é 2 vezes menor que o 120, sobre o 60 irá passar uma corrente 2 vezes maior. Isso é uma característica de uma associação em paralelo. Toda vez que tivermos resistores em paralelo, a corrente que passa no resistor maior é sempre menor. Quantas vezes ele é menor? Quantas vezes o resistor for maior. Se o resistor 120 é 2 vezes maior, é porque a corrente nele tem que ser 2 vezes menor. Isso significa, então, que a corrente que está saindo da bateria aqui, ó, é 1.500, observa. Olha o raciocínio. Porque saiu 1.500 para ficar 1.000 para um e 500 para o outro. Vidal, tem outra maneira da gente calcular a corrente nesses dois resistores? Tem uma outra forma. A gente já tem a corrente e a resistência, a gente podia fazer U igual a RI e calcular a DDP-AE. E essa DDP-AE é igual a DDP do 60. Então eu calcularia a DDP de um para substituir no outro e calcular a corrente.
Mas se eu perceber essa relação que existe entre eles, fica sempre mais rápido. Então agora eu tenho o seguinte, observa, ó. Eu vou pensar no circuito agora, hein? Tá fechando a nossa aula, hein? Tá fechando, é isso mesmo. Tudo que é bom dura pouco. Ó, eu vou fazer o paralelo aqui, filho. Quando eu faço o paralelo aqui, ó, entre o 120 e o 60, fica assim, ó, 120 vezes 60, ó, o produto soma. Divididos por 180, olha só. Aí aqui a gente pode dividir, ó. Dividir, ó. 120 por 3, isso dá 40, ó. Aí esse 40 agora, ele está em série com esse outro 40. Então eu estou tendo um REC de 80. Estou tendo uma corrente de 1,5 ampere. Atenção que eu tenho que trabalhar em ampere, hein? Estava em miliampere lá, porque ela foi dada em miliampere, mas eu precisava calcular em ampere. Muito rápido, Ângelo, muito rápido. Passa rápido demais, cara. Aí agora, ó, U igual a REC I. Eu precisaria aí de umas 3, 4 horas de aula para ficar um negócio legal. Aí o U eu quero calcular. O REC é 80. O I é 1,5. Olha aí, princeso. Fazendo a conta. O I, 120 volts. É lá que está a energia, né? Belezão? Letra D de jeans. Rapaz, tudo que é bom dura pouco. A gente até estendeu bastante, né? Eu passei um pouquinho do horário aí, porque a gente tinha 1 hora de aula e a gente até deu uma extrapolada. Mas enfim, não esqueça, uma coisa importante, chega bem pertinho para você lembrar de mim, assim, bem pertinho, bem carinhoso. Não desista. Principalmente a matemática, você está ouvindo? Não desiste não. Vai de pouquinho em pouquinho que vai dar certo. A matemática é importantíssima para a física, extremamente importante. Muitas das vezes eu faço até mais matemática do que física. Física fica uma regrinha do jogo para a gente fazer ali. Tá beleza? Não desiste não. Qualquer coisa, grita a gente daqui que a gente responde daí. Tá legal? Procura qualquer coisa também lá na rede social. Me procura lá, Vidal Física. Você me achando lá, manda uma duvidazinha que eu sempre vou estar pronto para você. Belezão? Um beijo. Fica na paz da física.